Gente, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos novamente. Gostaria de deixar um beijo no coração de todos. Vejo aqui a Selma, o Osório também. Meus amigos, um beijão no coração de vocês. Enfim, de todos. Nós gostaríamos hoje de fazer não uma exposição, mas nós gostaríamos de fazer mais uma reflexão em torno desse tema que vai girar entre dois grandes paradigmas da nossa existência. De um lado, o paradigma espiritualista, mas o paradigma espiritualista do exagero. Aquele que olha a vida e compreende somente a existência do espírito, as suas necessidades, e vive somente como se fosse um espírito, uma alma, e deixa de lado tudo aquilo que não corresponda ao espírito. No outro extremo, o paradigma, então, do pensamento que nós chamamos de pensamento materialista. Aquele que acredita que tudo dimana da matéria. Até mesmo o pensamento é, na realidade, uma secreção da matéria. Uma secreção de um órgão que está no nosso corpo físico chamado cérebro. Dois grandes extremos que fizeram com que o pensamento humano e o nosso comportamento civilizatório se edificasse entre esses dois grandes extremos. O grande problema disso é que nós construímos uma corda entre esses dois extremos e passamos a palmilhar o caminho de um lado a outro, de acordo com aquilo que vem a ser conveniente para cada um de nós, em especial de acordo com as experiências que estamos vivendo. Nesse sentido, nós construímos o grande paradigma da nossa vida no bezerro de ouro. Não é à toa que ele está escrito no livro bíblico e demonstrou naquele símbolo material que o homem podia tocar, que o homem poderia ver, o símbolo daqueles que se perdem na materialidade, na horizontalidade da vida, e que tem os dois pezinhos no tal paradigma do pensamento materialista. Mesmo que o coração e a mente estivesse de acordo e desejasse o pensamento espiritualista, a ideia de algo que transcende a matéria, o parco mundo sensorial que apaixona o homem. Construímos entre esses dois extremos esta corda bamba, e nesta corda bamba, o bezerro de ouro a ser a nossa companhia. É por essa razão que Allan Kardec vai escrever lá na obra O Céu e o Inferno, no seu primeiro capítulo, Por Vir e o Nada, se não me falha a memória, no seu item 13, Allan Kardec diz textualmente para nós que o homem, no sentido de ser humano, é da sua natureza crer. Nós, seres humanos, cremos. Ou cremos na existência da alma, ou cremos na existência da matéria. Aqueles que acreditam na existência dos dois, fica perambulando então por esta corda e não se decide qual dos dois será a sua bússola orientadora. Mas Allan Kardec foi sutil na sua frase ao dizer que é da natureza humana crer. É claro, nós acreditamos. É impossível não nos relacionarmos na nossa vida social sem acreditar em alguma coisa. Nós acreditamos, desde as coisas mais simples até aquelas outras de maior monta. Por exemplo, nós acreditamos, quando vamos comprar aquele pãozinho francês na padaria, que o padeiro o fez com os melhores ingredientes. Nós acreditamos que as pessoas irão se relacionar conosco com o melhor que elas podem dar de si mesmas. Nós acreditamos praticamente em tudo quando vamos nos relacionar no meio social. Mas também acreditamos em nós. Nós acreditamos em nós mesmos.
Acreditamos que podemos ser hoje melhores do que ontem. O grande problema é que nesse processo de crença, vai dizer Allan Kardec no item citado, o ser humano crê de acordo com as suas necessidades intelectuais. Uma frase profundamente importante e que passa batido de nós espíritas. Necessidade intelectual aqui não tem a ver com inteligência, não tem a ver com QI, não. Necessidade intelectual tem a ver com relação. A ideia que eu faço de mim, o que eu acredito de mim mesmo, o que é real para mim, mas também o que eu acredito que seja real do mundo, o que é o mundo real para mim. Como eu acredito que este mundo real é e como eu gostaria que de fato o mundo fosse. E como eu travo o relacionamento com o mundo, se o mundo fosse realmente bom. O problema é que nesse relacionamento, o mundo não é como nós esperamos. E aí nós ficamos nos relacionando com o mundo que apresenta realmente coisas, situações e problemas que nós não gostaríamos. Cremos de acordo com as nossas necessidades intelectuais. Aquilo que esperamos e expectamos do mundo e aquilo que de fato o mundo entrega para nós. De um lado, acreditamos nas pessoas. Acreditamos naquilo que transcende a matéria. Nos sentimentos que transcendem todas as expectativas pueris da matéria. Acreditamos no amor. Acreditamos no perdão. Acreditamos na bondade, na indulgência, na beneficência. Mas também nós nos relacionamos com pessoas para nos aproveitarmos de situações. Quem aqui nunca se aproveitou de uma situação? Quem aqui não construiu um relacionamento social esperando algo em troca? Os dois grandes paradigmas presentes na nossa vida. De um modo tão profundo, que estamos vivenciando nestes 2 últimos milênios, desde a ida de Jesus na crucificação, uma nova proposta. Deixarmos os nossos olhos, quanto bússola orientadora da vida na matéria, compreendendo que ela é unicamente para o nosso aprendizado, para termos uma bússola verdadeira, a bússola que transcende as expectativas do mundo sensorial, aonde realmente importa, aonde os nossos tesouros deverão ser acumulados. Uma vida de imortais. Somos todos imortais. Mas precisamos aprender a viver assim. Em meio às situações que nós mesmos construímos do bezerro de ouro, é preciso agora, mais do que nunca, vivenciarmos a realidade como não sendo materiais, como não sendo matéria, mas alguém que habita um corpo material. E que habita para aprender, mas também para colaborar no processo educativo. Vivenciamos uma quebra de um grandioso paradigma. A deixarmos de lado aquilo que pensamos de nós para nos melhorarmos. A deixarmos de lado aquilo que nós gostaríamos que o mundo fosse, para realmente vivenciarmos como o mundo é e implementarmos, através das nossas mãos, um mundo melhor. Uma sociedade mais edificada, mas que, claro, tem o fundo nascedouro a partir das nossas mãos. Não há uma sociedade melhor e mais justa sem o trabalho da moral. E a própria palavra moral já diz, moral é meu. Parte de mim, Fábio. Parte da Marli. Parte da Fernanda. Da Selma, do Osório. De todos nós. Se queremos um mundo melhor, deveremos mostrar para o mundo que a matéria é instrumento educativo. Que nós já nos perdemos demais na matéria. E que precisamos nos reeducar, mostrando para os outros como é o processo de reeducação, nos reeducando. É por essa razão que Allan Kardec disse que nos relacionamos de acordo com as nossas necessidades intelectuais. E é também por esta razão que o verdadeiro espírita é aquele reconhecido por
inovar-se, por alterar a si mesmo e por domar as más inclinações. Quando Jesus vai contar uma parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 20, ele vai dizer, capítulo 12, ele vai tratar a respeito da herança exatamente nesse paradigma materialista que todos nós estamos vivenciando. Ele vai tratar a respeito de dois homens que queriam dividir a herança. Ele inicia a parábola, e ao iniciar a parábola, ele diz uma frase enigmática, e que deveria a nós cristãos ressoar a todo bendito e santo dia, quando levantamos da nossa cama. Diz textualmente assim: e Deus lhes disse, abre aspas, louco, hoje te será pedido a tua alma, e o que tens feito da tua vida para quem será? Se nos perguntássemos isso a cada momento e a cada instante da nossa vida, pensaríamos melhor a respeito de sermos gestores das nossas escolhas e de deliberarmos decisões. Aonde gostaríamos de chegar? O que eu fiz até agora me levou a me tornar o quê? O que eu estou desejando de mim hoje me levará até onde? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens feito para quem será? É assim que nós encontramos, por exemplo, pessoas que têm um poder financeiro bom, capazes de ir aos melhores restaurantes, comprarem um prato da mais alta e requintada gastronomia. R$ 1.000 um prato. Mas não conseguirem comer dele, porque choram compulsivamente. Assim, cada um de nós também coloca a sua cabeça no travesseiro, todas as noites. E não perguntamos se o travesseiro é de pena de ganso, ou de pena de galinha, ou de pena de nós mesmos. A cabeça vai pesar de acordo com a nossa consciência. De algo que transcende a matéria, de algo que transcendeu todas as expectativas do pensamento materialista, mas também do pensamento espiritualista, que não deu valor à matéria, às relações que se estabelecem no mundo material. Talvez em meio a lágrimas, deste peso no travesseiro, da cabeça pesada, que algumas vezes nos damos conta de que aquele dia só valeu a pena pelo bom dia, pelo boa tarde, ou talvez por um beijo de boa noite que recebemos de uma pessoa, porque todo o resto foi de uma frieza impiedosa e que na balança da vida talvez não tivesse valido a pena tê-lo vivido. Passamos a compreender que a vida espera de nós algo muito maior do que a matéria ou do que crença na alma. Muito mais do que isso. Há uma história contada por Lewis Carroll, pseudônimo de Charles Dodson, chamado Alice no País das Maravilhas. Quem não conhece essa história da Alice quando sai do mundo real e vai viver um mundo imaginário, um mundo cheio de situações e de coisas enigmáticas? Todos nós vivemos como Alice de vez em quando. Esperamos um mundo melhor? Pintamos quadros coloridos do mundo que nós esperamos que fosse realmente o mundo ideal? O mundo onde nós gostaríamos de nos relacionar? Bem, nessa história, Alice está perambulando, está caminhando por um caminho, e em um momento, ela encontra um gato que tem um nome bastante estranho, Cheshire. Está sobre uma árvore. Alice sozinha, solitária. E o gato, também sozinho, solitário. Ela para, olha para o gato e diz: o senhor poderia me ajudar?
Engraçado, na história o gato fala, mas nós também falamos. Quem não fala com um quadro, com um retrato, com uma fotografia? Quem não fala com uma imagem? Quem não fala com o nosso animal de estimação? Quem não fala com a imagem que nós tiramos da vida de 30 anos atrás? Tratando das nossas mágoas, que nasceram talvez a essa época? Ela fala com o gato e o gato responde: pois não, o que tu desejas? Aí ela pergunta: olha, eu gostaria de saber aonde este caminho que eu estou trilhando irá dar. Aí o gato responde: olha, eu vou te fazer uma pergunta. Aonde você quer ir? Alice abaixa a cabeça, pensa, pensa e diz: olha, para qualquer lugar. Quem de nós não deseja ir para qualquer lugar? Às vezes deixamos que a vida nos leve. Às vezes deixamos que a vida nos conduza. Situações e problemas nos conduzindo como passivos. A vida se esvaindo pelas nossas mãos, como areia seca que escorre entre os dedos. Quando percebemos, o chão se perde. Nos vemos sem chão, num completo desespero. E aí, na história, o gato olha para Alice e diz assim: olha, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Um gato disse isso. Quando nós olhamos para nós, em essas inúmeras situações, talvez recebemos a mesma resposta. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E assim nós nos apaixonamos pela matéria. Assim nós espíritas nos preocupamos muitas vezes com o nosso próprio corpo, em demasia. Não dando valor digno que deveria dar, mas dando valor àquilo que não deveria. Assim começamos a construir o nosso corpo como se fosse um verdadeiro mausoléu adornado, bonito aos olhos, mas como um sepulcro caiado por dentro. Apresentamos um sorriso, mas por dentro, falas que não deveriam acontecer a respeito dos nossos irmãos que nos buscam em meio às suas inúmeras dificuldades. Qualquer caminho basta para quem não sabe onde quer ir. E assim nós, espíritas, também nos apaixonamos por conteúdos que já não dizem mais e não condizem mais com aquilo que nós deveríamos buscar para a nossa vida. Assim passamos a ler qualquer coisa e a extrair dessas qualquer coisas diretrizes seguras para que as nossas verdades talvez não sejam destruídas. Porque, claro, Kardec estava certo. Nós cremos de acordo com as nossas necessidades. E essas necessidades falam alto em nós. Falam tão alto em nós que faz com que nós venhamos a ficar como cegos. Por isso Jesus disse: louco, louco. Agimos como loucos. Loucos desvairados. Curiosamente, essa história de Alice, nesse diálogo depois com o gato, continua. E o gato diz para ela: você sabia, Alice, que nós somos como loucos? Olha que curioso, como loucos. E ela diz: por que louco? Ele diz: olha, você está agindo como louca, e eu também como louco. E aí trava um diálogo demonstrando para ela que nós realmente agimos como loucos. É claro que aqui é uma hipérbole, uma linguagem de exagero, mas quantos de nós busca a casa espírita desejando terceirizar o trabalho? O trabalho espiritual que deveria acontecer por dentro, para que os espíritos o façam por nós. É claro, é digno pedir ajuda. Devemos pedir ajuda. Devemos. Mas o trabalho só será feito por nós. As inúmeras obras literárias, mediúnicas do Espiritismo nos mostram isso. Os espíritos ajudando, colaborando. Mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que é preciso que venhamos a sentir a dor cada vez mais pesada, para nos darmos conta
de que precisamos transcender as expectativas do nosso corpo material e havê-lo como instrumento. Benfeitor Emmanuel escreveu, no ano de 1954, no dia 3 de outubro, uma data bastante interessante e curiosa, a data de 150 anos do nascimento de Allan Kardec, o prefácio da obra Nos Domínios da Mediunidade. Prefácio de uma obra de André Luiz. E ele vai dizer assim, que os materialistas vão perder o paradigma do materialismo por falta de matéria. E é o que os cientistas estão descobrindo. Quanto mais cavam na matéria, mais descobrem que a matéria não pode ser palpável. Não conseguimos tocar mais a matéria. Aquilo que chamamos de matéria é ilusão. Por exemplo, se nós pegássemos o planeta Terra, tirássemos todos os espaços intramoleculares e intratômicos, ele seria reduzido ao tamanho de uma cabeça de alfinete. E nós pensamos que matéria é isso que nós pegamos. Emmanuel vai dizer isso em 54. E aí ele termina sua fala dizendo assim, embora os confrontos políticos e sociológicos dos países e das nações, os grandes cientistas, estão fazendo o seu trabalho nos laboratórios para trazer dignidade ao homem. Por quê? O futuro pertence ao espírito. Claro, o futuro pertence ao espírito. E é o que nós estamos percebendo hoje. Estamos percebendo em meio a todo esse processo pandêmico que devemos dar valor àquilo que não estamos vendo no espelho, mas que fala com uma voz poderosa ao nos vermos no espelho. Quem eu sou? Quem eu gostaria de ser? O que eu estou fazendo de mim está me levando até onde? O futuro pertence ao espírito. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas é uma pergunta para que todos pensem. Em meio a tudo isso, em meio a todos esses paradigmas de alma espiritualista e paradigma da matéria, e nós tentando nos encontrarmos. Muitas vezes não damos valor à nossa vida. Não damos valor a nós mesmos. Às vezes, outras, damos um valor excessivo, achando que pessoas dependem de nós. Depende daquilo que decidimos e deliberamos. Se pudéssemos, por um instante sequer, nos retirarmos da vida, não estou falando em desencarnar, se pudéssemos nos retirar da vida e nos transformarmos em espectadores de nós mesmos, como se não estivéssemos mais na vida, apenas enxergando a nossa vida de longe e as pessoas que nos relacionamos. A pergunta é, que falta eu faria? Que falta eu faria para as pessoas que eu amo? Porque tudo que eu fiz entre espírito e matéria cabe nessa pergunta. Que falta eu faria para as pessoas que eu amo e para as pessoas que me amam e que dariam a própria vida por mim? Que falta eu faria a elas? Que falta eu faria para o meio social que eu me encontro? Para o meio profissional? Que falta eu faria? Talvez para as pessoas que não me conhecem. Muitos de nós, no primeiro momento, teriam o ímpeto e o impulso de dizer, não faria falta nenhuma. Naquela postura de falsa humildade. Achando que eu não tenho serventia e que outros podem fazer o trabalho que eu estou fazendo. Uma postura falsa de humildade e que precisa uma grande introspecção, uma viagem interior para quebrar o homem velho e construir um homem novo e compreender que faríamos toda a falta do mundo. Mesmo para pessoas que não nos conhecem. Mesmo para pessoas que não nos conhecem. Imaginemos para o meio profissional e social do qual estamos vinculados. Imaginemos para as pessoas que nos amam e que nós amamos. Faríamos
toda a falta do mundo. Para não ficar num sentido muito filosófico, eu vou ilustrar, que eu já quero encaminhar para finalizar a reflexão e costurar tudo isso. Diziam os cientistas da área da cosmologia, até 2 ou 3 anos atrás, que nós deveríamos ter, no máximo, 200 bilhões de galáxias no universo conhecido. Fizeram um modelo de probabilidade e eles diziam que não pode passar disso. Erraram. Viram um erro de cálculo no seu modelo de probabilidade. Agora, eles estão dizendo que pode entender a trilhões de galáxias, no mínimo. E há um grupo que está dizendo que deverá chegar aos quintilhões. Bem, para nós contarmos de 1 até 1 quintilhão, eu vou demorar 32 bilhões de anos ininterruptos. 2 vezes a idade do universo conhecido. Quer dizer, não tem nem tempo para contar. É inimaginável o tamanho disso tudo. Agora, de todas essas galáxias, tem uma, chamada Via Láctea, a nossa. 100 mil anos-luz de um extremo até outro. Pequena. Ali num bairro retirado, num beco, tem um sistema solar que é o nosso, pequeno, com uma estrela de terceira grandeza, pequena, e um planetinha pequeno, chamado Terra. 3 milhões de espécies catalogadas nesse planeta. Uma delas tem quase 8 bilhões, vamos arredondar, que é o ser humano. Uma espécie de 3 milhões é o ser humano. Eu sou um disso tudo. A Marli é uma, a Selma Osório é outro. Nós somos um disso tudo. Por que nós achamos que somos o centro moral e intelectual e que temos razão sobre a realidade que transcende a tudo? O que nos leva a crer nisso? Isso nos chama a uma postura de profunda humildade diante da vida e diante da própria matéria. Mas agora, se eu alterar o foco e disser assim, imaginemos que toda essa criação seja um grande jardim. Um jardim. Onde todas essas galáxias, planetas, nebulosas são flores. Flores. Eu sou uma flor, os amigos são outras. Não há nenhuma flor igual a outra. Por mais parecida e semelhante que sejam, elas têm uma diferença. Somos todos diferentes. Somos como uma flor nesse jardim. Se eu existo, se você existe, não podemos conceber um Pai de absoluta inteligência que nos tenha dado a vida, a liberdade de pensar e de raciocinar, para ficarmos inertes e não termos valor algum. Temos um profundo valor. Cada flor tem um aroma especial e diferente da outra. Por mais parecido que seja, elas diferem um pouco. Ele espera, ele expecta que o meu perfume saia pelo ar. Ele não espera que tome tudo, porque a brisa que vai levar para longe é por conta dele. Mas ele espera que o meu perfume venha perfumar onde eu estou. Então é claro que eu faria falta. Toda a falta do mundo. Então o paradigma da matéria, o paradigma do pensamento espiritualista, precisa fazer sentido para mim. Eu preciso dar sentido a me ver como alma. E eu preciso dar sentido a ser uma alma e estar num corpo, para viver uma experiência chamada encarnação. Porque senão, a noite vai chegar e seremos chamados. E o que temos feito da vida, para quem será? O futuro pertence ao espírito. O problema é que o futuro está começando no presente. Estamos todos convidados a quebrarmos esses paradigmas, iniciando por nós.
Que Deus tenha misericórdia e nos dê muita força para que, em meio a esse tumulto que estamos vivenciando, venhamos a ser de fato espíritas e cristãos, como Ele espera que sejamos. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Eu espero que essa reflexão, de algum modo, tenha sido útil para cada um dos corações. Um beijo em cada um de vocês. Muito obrigado.